claro, também sobre o Botafogo campeão. Bom, o Botafogo ele conseguiu errar, errar menos do que o Palmeiras, que era o principal competidor no Brasileirão, mas o Botafogo errou bastante também, né? Perdeu ponto contra o Vitória, perdeu ponto contra o Cuiabá, contra o Juventude, ficou a um pênalti de ser eliminado pelo São Paulo na Libertadores, ficou a uma mão de repente para a decisão de pênaltis com o Palmeiras. Então, assim, claro, o Botafogo teve um ano brilhante e conseguiu ser campeão do Brasileirão e da Libertadores, mas também teve seus erros. A questão é que quem concorreu com ele conseguiu errar ainda mais. E aí é nisso que entra o Palmeiras, especialmente nesse Brasileirão. O Palmeiras tinha uma marca no ano passado, quando todos nós aqui já falávamos, o time não é exatamente brilhante, mas é muito competitivo, não perde ponto dos times de baixo da tabela, contra o G6 não é aquelas coisas, mas ganha os jogos, e teve a arrancada final que teve para ser campeão depois do Botafogo, né, da entregada que o Botafogo deu. Esse ano não, esse ano o Palmeiras perdeu ponto contra o Vitória, esse ano o Palmeiras jogou do jeito que jogou contra o Fluminense essa última rodada, que foi assim um negócio absurdo, assim, foi um dos piores jogos da temporada, porque parecia que o Palmeiras já não tinha mais nada, ainda que a chance fosse praticamente matemática, porque a gente sabia que era muito difícil de ver o São Paulo ganhar do Botafogo no Rio. A obrigação do Palmeiras era entrar em campo e passar o carro em cima do Fluminense, era dominar o jogo, era vencer, era minimamente sair aplaudido do seu estádio pela vitória, ou enfim, não vaiado como foi, porque perdeu do Fluminense. O torcedor que foi para o estádio, ele tinha uma mínima esperança de repente, ao menos conseguir ver o Palmeiras rebaixar o Fluminense, ia ter uma brincadeira, o Fluminense já ajudou no rebaixamento do Palmeiras, e na verdade o Palmeiras jogou mal demais, pouca gente se salvou. Esse gol que a gente está vendo na tela aí, o Vanderlan parecia uma criança jogando bola, a cobertura do Murilo foi uma piada e o Everton ficou de pé como uma estátua. Então assim, foi realmente muito ruim a atuação do Palmeiras, o Aníbal Moreno e o Maurício muito ruim. E aí eu acho que o que fica é que o Palmeiras precisa fazer uma autocrítica geral. E aí eu vou falar de todo mundo aqui. O Abel, em algumas coletivas falou, não me cobra se eu não jogar no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu do Fluminense e do Vitória no Allianz Parque. Eu tenho vontade de cachorro magro, eu gosto de jogadores que não têm tanto destaque. O Palmeiras tem esse modelo que esse ano claramente não funcionou. E o Abel, ele precisa parar, tem algumas substituições que são praticamente tabeladas, né? Isso já deu certo em alguns momentos, mas ele precisa sair dessa rotina, porque, veja, nos últimos 3, 4 jogos, ele fez as trocas de laterais aos 20 do segundo tempo igual. Tirou o Marcos Rocha, pôs o Mike, ou dependendo do jogo, tirou o Giai e pôs o Mike, tirou o Vanderlan, pôs o Caio Paulista, com o Palmeiras precisando vencer o jogo, com substituições que não dava muito bem para entender. Sim, elas já deram certo, mas o Abel às vezes demora a perceber a mudança em torno dele. Eu acho que isso ele precisa refletir melhor e parar de só terceirizar a culpa. Claro que, ainda assim, o Palmeiras não tem um ano trágico, eu não acho que é um negócio assim para terra arrasada, que todo mundo precisa ir embora. Ser vice-campeão brasileiro nesse contexto é algo que a gente pode até falar como ok, nem bom nem ruim, ok. Agora ele precisa fazer uma autocrítica. Outra que precisa fazer autocrítica é a Leila. Num clube que nada vaza, que é super blindado, de repente o Palmeiras perde e 1 minuto depois a notícia que já saiu é: Leila está brava e deu bronca no Anderson Barros. Aí eu já fico pensando, nossa, um clube que é tão blindado, uma bronca particular entre o Anderson e a Leila. Quem contou? O Anderson não saiu vazando por aí que tomou um apavoro da Leila, né? Não foi o Anderson que contou. Então já fica aquela pulga atrás da orelha. Até lembrei do Arnaldo do Tirone na questão da fritura do Zubeldia. Fiquei pensando, por que será que agora a notícia que vazou foi que a Leila deu uma bronca no Anderson Barros, né? Então acho que falta uma autocrítica também da Leila e falta o Palmeiras refletir o quanto esse modelo é o suficiente para conseguir competir com o Botafogo, especialmente, né, que colocou um caminhão de dinheiro. É verdade que o Palmeiras não pode querer colocar a mesma quantidade de grana que o Botafogo coloca, porque tem uma particularidade, tem o Textor, é um time de dono, o dono pode fazer o que quiser, a gente não tem o fair play aqui, e etc. Então a gente não precisa muito se alongar nessa questão, mas o Palmeiras precisa se ajustar nesse modelo. Vai continuar só apostando na base? Depois da saída do Estevão, quem vai ser o próximo de 17 anos que pode carregar o time? Acho que não tem ninguém neste nível. Tem bons jogadores que vão poder compor o elenco, mas nesse nível não tem.
É verdade que eu vejo já uma mudança de 23 para 24, quando o Palmeiras, por exemplo, contratou em 23 o Rios e o Arthur. Esse ano o Palmeiras contratou mais, teve Felipe Anderson, Aníbal Moreno, os jogadores, o Bruno Rodrigues, que nem jogou, o Caio Paulista, que eu acho que não dá para colocar como uma contratação que deu certo, que foi muito mais uma briga com o São Paulo do que algo que tenha dado resultado dentro de campo. Então o Palmeiras precisa fazer adaptações nesse modelo. De novo, não acho que é terra arrasada, não acho que nada serve, mas precisa dar um passo extra. Se tem 200 milhões para gastar, como a Leila diz, em contratações, precisa ser, para mim, 2 ou 3 contratações pontuais. Jogadores que cheguem para falar, agora mudou o nível do Palmeiras. Que era o que eu esperava que fosse acontecer com o Felipe Anderson. E o Felipe Anderson realmente não desabrochou. Ô, Mauro, o Palmeiras, claro Cara, que... só um pouquinho. Eu passei a abertura para o Juca, mas você já deu uma guinada geral. Manda ver. Eu estou de braço cruzado. Pode continuar. Não, pode falar. Dê o seu pitaco. Não, agora que você chamou o Mauro, vai o mal. Mas é um negócio meio curioso, né? Vamos em frente. Ô, Mauro, na volta eu passo pro Trajano. O Palmeiras, todo time, né, que tem um período muito grande, chega uma hora que é aquela bifurcação. O que fazer daqui para frente? Vou fazer a mesma coisa que eu faço sempre e vai continuar dando certo? Ou eu preciso mexer, preciso mudar no que eu estou fazendo? E é difícil essa autocrítica, né? Quando você está no olho do furacão, quando você está dentro do processo, né? Você acha que as coisas estão funcionando. A autocrítica passa longe ali, né, do Palmeiras, né? Bem longe. Eu não vejo nenhuma autocrítica. Eu vejo sempre, digamos assim, desculpas preventivas. Como o Palmeiras não se entrega, não sei o quê, já insinuando alguma coisa, São Paulo ia se entregar, foi isso que quis dizer? Gente, São Paulo até que fez o jogo. Como eu vou repetir o que eu falei aqui na sexta-feira, São Paulo, dos 37 jogos como visitante anteriores ao dia de ontem, ele só ganhou 6. Se o Palmeiras chegou na situação que ele dependia do São Paulo vencer o Botafogo, não é problema do Palmeiras. Quer dizer, nunca a culpa é do Palmeiras, aí é o Botafogo, é não sei quem, é o São Paulo. Chato isso, é bem chato. E assim, eu acho que o modelo está desgastado, precisa de uma revitalizada, né? Essa coisa de só trabalhar com um jogador que tem fome, não sei o quê. Pô, bom jogador de alto nível também pode ter fome, depende da capacidade de gestão, da forma como você se relaciona com ele, da forma como você vai cobrar comportamento. Não existe essa lógica de o jogador talentoso ele é obrigatoriamente um preguiçoso. De onde saiu isso? Não concordo com essa tese, não. Acho que é uma espécie de uma defesa, sei lá. Mas o Palmeiras nesse ano fracassou retumbantemente. Vamos lembrar aqui que, apesar do tricampeonato paulista, o Palmeiras foi eliminado muito rapidamente das 2 competições de mata-mata, as 2 em casa, e perdeu o título em casa, porque foi a derrota do Botafogo que determinou a perda do título. Foram 5 derrotas como mandante, tá? Mais do que qualquer outro time do bloco de cima. Mas jogamos fora. 3 dessas derrotas foram em casa: Botafogo, Vitória e Fluminense. Né? E essas 2 agora na reta final, que custaram o título que poderia ser do Palmeiras se tivesse empatado com o Botafogo, vencido o Fluminense, por exemplo. Enfim, então acho que é um momento delicado e é preciso que dessa vez finalmente seja feita uma real autocrítica do trabalho que está sendo feito e que as pessoas assumam os seus próprios erros, né? E não fiquem terceirizando, né? Porque está na moda terceirizar a responsabilidade do futebol brasileiro. Aí não é uma exclusividade do Palmeiras, não. Tem mais gente fazendo isso. Ô, Trajano, vamos lá. Botafogo campeão. Palmeiras vice. Flamengo terceiro. Fortaleza quarto. Internacional quinto. Esses 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quando você olha essa turma aí, o que te chama a atenção? Quais são os times que botou? Fortaleza em quarto. Botafogo líder, Botafogo campeão, Palmeiras vice-campeão, Flamengo terceiro colocado, Fortaleza quarto colocado, Internacional quinto. Primeiro quero dizer o seguinte, essa última rodada que a gente esperava uma emoção a toda a prova, não houve. Não houve. Principalmente graças lá embaixo, né? Lá embaixo teve. Lá embaixo teve. Mais ou menos. No jogo na hora que o Atlético, o Mineiro, fez o gol e o Fluminense estava vencendo, você vê que a coisa já ficou meio... E o Bragantino goleando, aquela emoção a toda a prova, e vem aqui, vamos lá. Ficou restrito a uma coisa ali. Não foi a todos os jogos. Os jogos foram se resolvendo. O Bragantino já se resolveu. O Fluminense, graças ao Palmeiras. Então, embaixo não teve aquela emoção desenfreada que a gente esperava. E nem a comemoração do Botafogo.
O Botafogo, torcedor do Botafogo, depois da vitória na Libertadores, já se bastava. Então, as emoções, choradeira e abraços, teve, mas em menor escala, porque já havia uma conquista muito forte uma semana antes. E era favoritaço no jogo contra o São Paulo. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado em termos de emoção. Graças, principalmente, a esse fiasco do Palmeiras. Inclusive, eu quero dizer, meter minha colher no Palmeiras. Eu sei que você é jogar no lixo. Eu não quero jogar no lixo todo o trabalho, todas as vitórias, todas as conquistas, com o Abel à frente do Palmeiras. Mas nós estamos falando aqui em autocrítica, não sei o quê. Na hora que você é vitorioso, você faz uma mini autocrítica e semana que vem você vence, vai em frente e tal. Do jeito que o Palmeiras terminou o campeonato, o ano, não para o campeonato, o ano, eu acho que não cabe mais o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Acho que já há um desgaste e não sairá com o rabo entre as pernas, nem pela porta dos fundos, não. Sairá vitorioso, aplaudido e tal, mas chega uma hora que o trabalho se desgasta. A relação dele com a diretoria, com a torcida. Outro dia chamaram ele de burro, ele ficou ofendidíssimo. Mas todos os técnicos são chamados de burro. O tempo inteiro, uma hora ou outra. Então, na hora que começa esse técnico super poderoso, maravilhoso, sensacional, começa a terceirizar, mais uma vez terceirizar a responsabilidade, se mostra incapaz de trazer, de compactuar com a direção, com o coordenador, não sei o quê, de trazer bons reforços, de proporcionar boas substituições durante os jogos, como o Danilo falou. E o mais, o Mauro citou muito bem, o Palmeiras, eu não me lembro da frase, mas ele quis se referir ao Estevão. Ele vai embora. Ele vai embora no ano que vem. Determinada data, completa a idade e vai embora. E aí? Então, não é que eu queira crucificar, botar a responsabilidade toda em cima do Abel, mas é hora de uma renovação. Se não pode renovar tirando a Leila, e a Leila foi reeleita, o Abel já deu o que tinha que dar. Deu muitas glórias, conquistas, vitórias, mas eu sinto um desgaste. Nas entrevistas, nas coletivas, na maneira de ficar à beira do campo, no enxergar o jogo, eu sinto isso. Quanto ao Botafogo,